É isso aí, pessoal. Hoje eu quero dialogar com vocês um princípio que é bastante caro para o chamado ceticismo acadêmico. Bacana? O nome desse princípio é princípio do fechamento epistêmico, que eu já vou destrinchar melhor para vocês. Mas antes eu quero discorrer um pouco aqui do que é conhecimento e a diferença de conhecimento e verdade. Vamos supor que você tenha uma crença qualquer que possa ser descrita em uma proposição. O fato dessa crença ser verdadeira não exatamente prova, que há um conhecimento por parte daquele que possui a crença. Eu posso muito bem ter a crença num determinado fato, esse fato ser o caso de existir, mas ainda assim eu não estar em condições de justificar esse fato. É preciso que eu tenha conhecimento de todos os contextos e todas as condições que sejam suficientes para justificar aquele fato, para que eu possa estar de fato de posse de um conhecimento seguro, fora do qual, se eu ignoro um desses cenários, eu não posso estar de posse de um conhecimento seguro. Vamos supor que você tem uma crença qualquer acerca de um fato da realidade. Crença essa que pode ser representada através de uma proposição. E vamos admitir por hora que essa crença seja verdadeira. Essa crença verdadeira se constitui em conhecimento? Para que eu esteja autorizado a dizer que eu tenho uma crença genuína, é preciso que eu esteja em condições de não apenas conhecer as condições que garantam aquele fato, a verdade daquela proposição, como é preciso que eu tenha sondado todas as hipóteses alternativas que, de alguma maneira, poderiam conflitar, pelo menos em tese, com aquela proposição, com aquele fato, de modo que, excluindo todos esses casos, todas essas hipóteses alternativas, aquela hipótese da minha crença fosse a única que sobrevivesse, de modo que fosse dessa maneira legítimo eu dizer que eu tenho um conhecimento genuíno acerca desse fato, acerca dessa crença. De modo que, se eu não estou em condições de conhecer todas as hipóteses alternativas que refutem aquela crença, como eu posso garantir que aquela crença que o objeto daquela crença se dá? Pensemos, por exemplo, na crença do mundo exterior, da realidade objetiva. E, inicialmente, eu tenho uma evidência que serve de justificativa para eu apostar na existência do mundo exterior, que seriam os dados empíricos que eu percepciono através dos meus sentidos. Por mais que esses dados sensíveis possam parecer uma justificativa genuína de que essa crença minha é verdadeira, se eu não estiver de posse de todas as outras condições e hipóteses que, em tese, conseguem refutar essa crença, de modo que eu possa garantir que todas essas hipóteses sejam falsas, eu não estou em condições genuínas de garantir essa crença no mundo exterior. Afinal, a verdade da existência dessa realidade pretensamente exterior pode ser refutada por algumas hipóteses, como ilusão, gênio maligno, eu posso estar sonhando, eu posso ser um cérebro numa cuba, enfim, eu posso ter surgido há meros 5 minutos atrás com todas essas percepções e memórias que me fazem acreditar no conhecimento que me garante essa realidade, quando na verdade isso tudo foi implementado na minha mente, me fazendo ter essas crenças. Enfim, eu poderia sondar uma série de hipóteses que poderiam de alguma maneira refutar, e nenhuma dessas hipóteses acarreta contradições internas, portanto, de maneira final, eu não posso garantir que nenhuma dessas hipóteses seja correta em lugar da crença na realidade exterior. Portanto, é preciso que eu tenha ciência de todas as hipóteses que refutem a minha crença na realidade exterior, e ainda mais é preciso que eu tenha a certeza justificada de que todas essas alternativas e hipóteses sejam falsas, para que eu garanta que essa crença minha na realidade exterior seja de fato um conhecimento genuíno. Daí a diferença entre uma crença verdadeira e uma crença verdadeira justificada. De modo que apenas a crença verdadeira justificada tem o status de ser
um conhecimento genuíno. Agora vamos falar daquele princípio, caro para o ceticismo acadêmico, que é o princípio do fechamento epistêmico. O princípio de fechamento epistêmico preconiza, grosso modo, que a minha crença na proposição P é garantida se a minha crença na proposição Q, que é implicada pela proposição P, também for garantida. Mas se a minha crença em Q não for garantida, logo não é o caso que minha crença em P é garantida. Concatenando com o cenário anterior da crença no mundo externo, o sujeito epistêmico só pode estar certo da proposição P, que afirma que há um mundo exterior, se ele também está certo, se ele tem conhecimento também da verdade da proposição Q implicada por essa proposição. Qual seria essa proposição Q? A proposição que afirma que todas as hipóteses céticas refutadoras da proposição P são falsas. Mas dado que nós, agentes epistêmicos, não estamos certos dessa proposição Q implicada por P, logo a proposição P, que afirma a realidade do mundo externo, não pode ser garantida, não se constitui no conhecimento genuíno. Agora, o interessante é que esse exemplo que eu trouxe para exemplificar o princípio do fechamento epistêmico, concatenando com a crença na realidade externa, ele vale para muitos outros cenários da vida cotidiana e que permeia nossas crenças, de modo que, no fim das contas, não podemos ter um conhecimento genuíno, absolutamente genuíno, acerca de basicamente nada. Pelo menos no que tange às verdades dos fatos do mundo, nenhum desses fatos do mundo goza de legitimidade. E acerca de nenhum deles temos conhecimentos genuinamente seguros, conhecimentos filosóficos. Qual que é o ganho da gente ter esse tipo de discussão? Endossar algum tipo de solipsismo? Não, evidente que não. É mostrar que o ceticismo, ele ainda é e sempre será estritamente importante para nós pensarmos epistemologia de uma maneira mais genuína, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais rigorosa, e de termos mais conhecimentos acerca das nossas teorias justificadoras, para que tenhamos um panorama mais seguro acerca daquelas propostas mais genuínas no âmbito da epistemologia. E esse é um grande legado do ceticismo, no âmbito dessas hipóteses céticas, que são hipóteses que são garantidas por esse tipo de princípio, que é o princípio do fechamento epistêmico.